3 fisioterapeutas entraram em contato comigo para saber como funciona o nosso programa educacional. E eu não tenho como falar do meu programa educacional sem te explicar como foi a minha trajetória acadêmica e pós-academia. Na graduação, eu já sabia o que eu queria fazer. Eu tinha uma mãe com fibromialgia e eu era atleta de karatê, atleta patrocinado, campeão baiano, vice-campeão brasileiro. E tive várias lesões. Tive uma tendinopatia patelar recidivante, 3 entorses de tornozelo com instabilidade crônica associada. Tive osteite da sínfise púbica chamada pubalgia e passei por todo esse ciclo vicioso aí que os nossos pacientes passam. Vai para o ortopedista, toma infiltração, faz ressonância, faz repouso, toma anti-inflamatório, nada melhorou. Só o que melhorou foi a fisioterapia baseada em evidência, com movimento e exposição gradual. Então na minha graduação eu já fui completamente direcionado para esse aspecto. Não é que eu não focava nas outras matérias. Eu passava e passava muito bem. Só pra você ter ideia, eu fui o melhor aluno entre todos os alunos da minha graduação na disciplina de dermatofuncional, que é extremamente povoada por mulheres, e eu era o único homem que tirou 10 nas 3 provas de uma grande professora da época que é referência até hoje na área. Né? Eu fui muito bem no estágio de neurologia, fui muito bem em terapia intensiva, atuei por um ano em terapia intensiva, então não é que eu não focava nas outras coisas, mas eu já sabia o que eu queria e isso me direcionava para cursos de aprimoramento que fazia com que eu não caísse em várias falácias de professores da graduação. Porque, gente, eu sei que você está super motivado, saiu da graduação e agora, se formou agora. Eu sei que você acabou sua pós agora, mas acredite, o negócio educacional faz com que os professores contratados sejam inexperientes, com baixa remuneração e te ensinem o que está no núcleo docente estruturante. Que eu já fiz parte de 2 graduações aqui na cidade, do núcleo docente estruturante, e simplesmente não continuei, porque me forçavam, basicamente, a ensinar coisas de 20 anos atrás, que não tinham mais evidências baseadas em artigos científicos de alta qualidade. Então, a graduação, ela é defasada e não é só na nossa profissão. Não é só na fisioterapia, não é só na psicologia, não é só na medicina. Eu diria que 90% da graduação está baseada em pseudociências, em falsas ciências, que hoje, aqui no consultório, no tete-a-tete, no atendimento presencial, no atendimento online das minhas teleconsultas, eu não uso absolutamente nada desses 90% que praticamente não serviram para mim, que atendo hoje atletas, que atendo pacientes com dores crônicas, que atendo pessoas com fibromialgia, dores de cabeça, enxaquecas, pessoas com artrose de joelho pós-operatório, pessoas com dores na coluna, né? Eu praticamente não uso 90% do que eu vi na graduação. Então, o que é que eu posso falar para você sobre a construção do nosso programa educacional? É muito simples. Quando a gente sai da graduação, o mercado força a gente a comprar técnica. Porque a gente tem uma falsa ideia, pessoal, de que quanto mais técnicas eu tiver, mais serviços eu posso vender. Falsa ideia parcialmente, porque realmente você pode vender acupuntura por um preço, dry needling por outro, osteopatia por um preço, terapia manual básica do conceito Mulligan ou Maitland por outro. Você pode realmente vender fisioterapia ortopédica, vender RPG, vender pilates separado. Realmente, você fica com vários serviços. Só que quando você está diante de um paciente com dor crônica, na maioria das vezes que você olha para uma técnica, Mackenzie, PNF, liberação miofascial, etc, etc. Quando você olha pela janela de uma técnica, você sempre, eu não estou falando talvez, eu não estou falando se, eu estou falando que sempre, você sempre vai ter um olhar limitado e não integral, não integralizado para aquele paciente. Porque o que eu posso te dizer é o seguinte, o mercado te força a comprar abordagens soltas. Você vai comprar uma técnica, você vai comprar um curso de avaliação, vai comprar um curso de terapia manual, vai enxergar por aquele método, vai comprar um curso de agulhamento, um curso de um conceito, Pilates, Mackenzie, PNF, RPG, e você vai ficar com aquelas visões completamente separadas. Então, nessas abordagens soltas, eu comecei a sentir a necessidade lá no início, quando eu era, brincadeiras à parte, tá, pessoal? Quando eu era osteopateta. Um professor aqui de Salvador me chamava de osteopateta. Por quê? Porque eu vendia osteopatia raiz. O paciente chegava para mim e eu deitava o paciente na maca, não tinha como atender online, eu deitava o paciente na maca e fazia o protocolo da osteopatia. Liberava músculo tenso, destravava articulação rígida, mexia em víscera, mexia em crânio, fazia bombeio do ritmo crânio-sacral, fazia ausculta. Pô, imagine, eu colocava um paciente de pé, de costa pra mim, e palpava o crânio dele, empurrava pro chão e soltava pra saber pra onde ele desequilibrava. E baseado pra onde desequilibrava, eu falava pra ele sobre conflitos emocionais da vida dele. Eu aprendi isso na osteopatia, eu pratiquei isso por muitos anos. Infelizmente, eu não tinha o saber que eu tenho hoje pra saber que aquilo é uma enganação, uma falácia. Então você, que é fisioterapeuta, você pode estar agindo de boa fé. Mas quando você comprou determinado curso, determinada formação, te venderam um viés observacional para atender seus pacientes. Então, graças a Deus, eu pude perceber isso lá no segundo, pro meio do segundo, pro terceiro ano de formado, e eu comecei a falar que queria dar cursos, que eu queria dar cursos presenciais porque tinham vários profissionais que, basicamente, eles vendiam cursos e quando eu ia comprar para assistir, eu sempre falo para vocês o quê? Eu falo para vocês que eu investi 2 carros de luxo na minha expertise profissional. E por que eu falo isso? Porque quando eu investia nesses cursos, sabe o que acontecia? Eu percebia que aquele profissional que estava lá me ensinando não tinha o mínimo de bagagem necessária para me ensinar o que estava me ensinando. Então eu estava vendo que aquilo ali era um puro negócio para gerar lucro. Botar um final de semana, 20 pessoas na sala cobrando R$500,
faturar 10 mil reais, pagar seus impostos e ficar com dinheiro livre e circulante. E aquelas pessoas cheias de esperança, aqueles fisioterapeutas cheios de esperança que aprenderam uma coisa que funcionava e na verdade não tinha evidência científica nenhuma. Então eu cansei de abordagens soltas. Então eu fui investir rios de dinheiro, viajei, fiz todas as formações internacionais da área musculoesquelética para tratamento da dor. As que eu não pude ir para fora, eu comprei por portais, por sites para fazer cursos online com o pessoal da gringa. Né? Fiz vários cursos online de terapias cognitivas funcionais, de abordagens mecânicas, de neurociência da dor, por vários portais pela internet, para poder ter acesso ao que há de melhor de evidência científica, tanto no formato presencial aqui no Brasil, quanto no formato online pelo exterior, com as principais sumidades da nossa área. Conheci diversos profissionais que hoje são minhas referências e decidi que ia construir uma abordagem onde você soubesse quando fazer a triagem com o paciente com dor crônica para excluir ou reduzir a probabilidade dele ter red flags. A partir dessa triagem, enquadrar um paciente numa estratificação de subgrupos, onde você, na avaliação, vai entender quais são as características clínicas de cada subgrupo para dizer o seguinte, ó, você é um bloqueio de movimento, você é uma restrição de movimento, você é uma alteração postural, você é um quadro inconclusivo, você é um quadro de radiculopatia ou uma compressão nervosa, você é um aprisionamento de nervo periférico, você é um trauma em recuperação, você é uma síndrome inflamatória, você é uma síndrome dolorosa crônica, entende? Então eu fui... Você é uma disfunção contrátil, uma tendinopatia, você é uma disfunção articular. Então, baseado nas características clínicas do paciente que entra por essa porta, que faz a teleconsulta, eu já consigo formular a minha hipótese diagnóstica, excluindo várias probabilidades diagnósticas. Então, diante do meu paciente, eu comecei a ensinar os profissionais da fisioterapia a saber, ó, por essas e aquelas características, eu excluo 10, 15 probabilidades e fico com 3. Esse cara ou é inconclusivo, ou é radiculopatia, ou é um quadro inconclusivo. Essas 3 hipóteses diagnósticas eu já fecho na avaliação, as 3 probabilidades, dentro do modelo hipotético dedutivo. A partir daí eu examino o paciente, faço o teste de movimento, provoco a dor do paciente para excluir alguma dessas possibilidades. Na maioria esmagadora das vezes, a gente fecha um diagnóstico. E por que é importante você saber isso? É importante você saber isso porque com o diagnóstico você sabe qual é o prognóstico daquele paciente. A evolução, se é favorável, se é desfavorável, se é reservada, quanto tempo aquele paciente vai precisar de tratamento. Ele vai precisar de 3 meses, vai precisar de 6 meses, vai precisar de 1 ano. Pode variar de 2 a 3 anos de tratamento. Existem condições que o paciente precisa ser acompanhado por 2 a 3 anos. E aí você pode estar se assustando aí agora, né? Pensa o seguinte, o cara rompeu o LCA e você tem um protocolo que vai devolver ele para o esporte, para o alto rendimento, entre 9 e 12 meses. Em 12 meses, você vai fazer nos 3 primeiros meses 3 consultas por semana. 3 consultas por semana dão 12 sessões por mês durante 3 meses, 36 sessões. Multiplica pelo valor que você cobra por consulta. 36 consultas vezes o seu valor por consulta. Só no 3º mês você já parou para pensar que por saber o prognóstico de um paciente que rompeu o LCA e fez uma cirurgia, você já tem esse volume financeiro que você pode ganhar para ajudar esse paciente. Que você pode fazer para ajudar esse paciente. Ganhar não, porque você não ganha dinheiro nenhum, você faz dinheiro, porque você ajuda pessoas, tá? Eu tô falando dos 3 primeiros meses. No segundo marco, do 3º por 6º mês, você vai diminuir a frequência das consultas para 2 vezes na semana, com muita orientação domiciliar. Então, no mês, o paciente vai fazer 8 sessões. Então, 3 meses, 8 vezes 3, 24. Multiplica seu valor por mais 24. Aí, os 6 últimos meses, você vai reduzir de 2 vezes por semana para 1 vez por semana, depois para quinzenal. Quantas sessões esse cara vai fazer com você? Aí você multiplica, vamos supor, R$100 por consulta, vezes quantas consultas aí, pessoal? Multiplica aí, pausa o vídeo e multiplica. Vezes 50 consultas, 60, 75 consultas, né? Você vai faturar quanto aí? R$7.500 ao longo do tempo? Por que não aprender a como sistematizar um modelo de venda, um modelo de negócio, onde você vende um plano de tratamento completo para esse paciente? O mundo já faz isso. Olha, em vez de me pagar por sessão e no final tá pagando lá R$7.500, R$9.000, R$10.000 para fazer sua reabilitação completa de LCA, você vai me pagar tudo agora e vai ter 25%, 30% de desconto. O paciente vê vantagem, você fatura alto, ajuda o paciente e você faz, sabe o quê? Dá previsibilidade para o paciente e previsibilidade para o seu caixa. O paciente sabe que está muito bem assessorado por você, seu caixa está com alívio, está respirando para você pensar o caso do paciente e da efetividade. É muito fácil enxergar isso para um modelo onde você faz uma prótese de quadril e você tem marcos específicos, onde o paciente faz uma prótese de quadril e você tem marcos específicos na reabilitação dele. Muito fácil imaginar, não é mesmo? É muito fácil imaginar quando é um LCA que eu destrinchei o exemplo aqui para você. É muito fácil imaginar, verdade ou não? É muito fácil imaginar uma prótese reversa de ombro onde você tem os marcos de reabilitação e você sabe exatamente o tempo de tratamento. Talvez uma capsulite adesiva seja fácil de imaginar, acompanhar esse paciente por 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos. Né? Agora, e nas condições dolorosas crônicas, como dores lombares por radiculopatias, dores lombares por bloqueios de movimento, dores lombares por alterações posturais, por traumas em recuperação, né? Dores lombares por quadros inconclusivos. Será que você sabe
quando avalia o paciente, quanto tempo ele vai precisar para poder ter a liberdade de vender um plano de tratamento para esse paciente e fazer com que esse paciente seja fidelizado e não fique vendendo sessões isoladas, refém desse mesmo paciente que quando melhorar um pouquinho vai te abandonar. Quantas vezes um paciente já não te abandonou porque você vendia sessões isoladas? E o paciente achava, já tá bom, já tô melhor, já dá pra viver, e ele vai embora. E você fica sem aquela previsão de caixa que você teria. E você sabe que o paciente não tá 100% melhor. Você sabe que o seu trabalho ainda precisava continuar com aquele paciente. Diga aí, essa é uma dor de 95% dos fisioterapeutas pelo país. Eu diria até pelo mundo. Que o sistema de graduação e de pós-graduação não te ensina a vender. Para aprender isso aqui, eu tive que fazer MBA em Gestão e Empreendedorismo na Universidade Federal da Bahia. Eu tive que passar pelo MBA. Porque ninguém me deu visão estratégica de negócio para fisioterapia. E é isso que eu tento implementar. Você vai aprender a avaliar o paciente com dor crônica em todas as articulações. Você vai aprender a avaliar dor de cabeça, dor na TM, dor cervical, dor no ombro, dor no cotovelo, dor no punho, dor no quadril, dor no joelho, dor no tornozelo, dor na coluna lombar, dor na coluna torácica. Você vai aprender a avaliar o paciente que tem distúrbio do sono e usar técnicas para indução do sono. E começar a entender quais são as mudanças de comportamento que a gente precisa sugerir para o paciente para ele aprofundar o sono e melhorar de qualquer coisa que ele tiver. Junto com o seu tratamento, claro, que não é só melhorar o sono. Então é isso que você vai aprender. Agora calcula aí, comprar um curso de cada parte do corpo por final de semana por 4, 5 dias. Curso avançado de reabilitação do ombro, de reabilitação do joelho, de reabilitação do quadril. E ver quanto você vai pagar no total. Será que vale a pena ter visões extremamente diferentes de múltiplos profissionais e bagunçar a sua cabeça? Ou sistematizar um processo extremamente claro com um profissional que você confia e que, vai te dar suporte no WhatsApp pessoal para tirar sua dúvida durante um ano inteiro. Só o meu WhatsApp pessoal para dar suporte para fisioterapeutas, a gente cobra R$ 1.997 por ano. Para cada fisioterapeuta que contratou o meu suporte no WhatsApp. E comprando a formação, você leva isso de graça. Você leva isso como bônus. Então essas metodologias soltas, a proposta é muito clara. Você fez essa avaliação, fez essa triagem, deu o diagnóstico, deu o prognóstico. Agora, eu começo nesse paciente com terapia mecânica ou com terapia cognitivo-funcional? Ou com técnicas manuais, acupuntura dry needling, por exemplo, recursos terapêuticos, para controlar a dor do paciente, porque o paciente está na fase de controle de dor, está com um nível de irritabilidade extremamente alto e não tolera a exposição aos testes de movimento. Ele não tolera o nível de catastrofização, de hipervigilância, de evitação, de medo, de ansiedade desse paciente, está fazendo com que ele tenha uma projeção catastrófica de futuro e nem sequer se submeter ao seu movimento, porque você não tem comunicação terapêutica para lidar com esse paciente. Esse aqui eu começo com terapia mecânica, esse com terapia cognitiva, esse com terapia manual. Esse aqui eu começo com recursos terapêuticos. E quando eu vou saber identificar a hora de migrar de uma dessas técnicas para a dessensibilização sistemática ou para a exposição gradual? Ou você acha que exposição gradual e dessensibilização sistemática são as mesmas coisas? Não, exposição gradual é um processo simples. Dessensibilização sistemática é um processo de contracondicionamento, onde a gente elenca níveis na hierarquia do medo, da evitação associado ao movimento, da ansiedade associada ao movimento, associada à dor do paciente, para gerar um contracondicionamento. As situações que ele tem medo, a gente vai propor comunicação terapêutica e atividades extremamente relaxantes para dessensibilizar e condicionar o cérebro daquele paciente a associar que aquela tarefa-alvo, que era amedrontadora, agora proporciona alívio para aquele paciente. Se você não tem todas essas ferramentas que eu estou explicando aqui, tá na hora de entrar na formação e na mentoria. Escolhe a formação primeiro, evolui na formação, sobe para a mentoria. Você quer os 2 de vez? Tem ultra desconto para entrar nos 2 de vez. Neles eu ensino exatamente cada passo do processo de avaliação musculoesquelética para pacientes com dores crônicas, tá? Em todas as articulações, com diversos bônus, como por exemplo, você ter a possibilidade de me ver fazendo isso na prática em um paciente real. Indicar um paciente seu que você está com dificuldade para que eu atenda online na sua frente para te proporcionar todas as ferramentas necessárias para você ter liberdade geográfica. O que é liberdade geográfica, você não sabe? Eu estou aqui no Brasil atendendo um brasileiro no Marrocos. Eu estou aqui em Salvador atendendo um paciente em Petrolina por teleconsulta. Eu estou aqui em Salvador atendendo um paciente em Algarve, Portugal. Estou aqui em Salvador atendendo um paciente em Frankfurt, na Alemanha. Estou atendendo um paciente em Massachusetts, nos Estados Unidos, em Boston. Estou atendendo um paciente em Brisbane, na Austrália, brasileiros. Eu tô aqui no consultório presencialmente 2 vezes na semana. Os outros 3 dias são de teleconsultas. Pra você ver como não vou dizer que é simples, tá, pessoal? Porque houve um processo pelo qual eu passei pra ter essa liberdade hoje. No entanto, há um método muito claro que primeiro precisa derrubar sua crença. Derrubar sua crença que a graduação te colocou. Derrubar sua crença que a pós-graduação te colocou. Onde fisioterapeuta só presta se tocar no paciente. Se meter alongamento com bola suíça. Se colocar o paciente em cima de um trampolim. Se usar elástico enquanto o paciente está fazendo movimento.
porque ele é o diferentão, porque ele segue os biomecânicos da internet, então ele está proporcionando o melhor tratamento possível. Pensa, todo o efeito de um tratamento da dor é neurofisiológico, agindo na farmácia interna, através da hipoalgesia induzida pelo exercício, através do entendimento do problema, do making sense of pain, da terapia cognitiva funcional e comportamental. Nada em pacientes com dores crônicas é estrutural. Ele não está melhorando o ombro porque você fortaleceu a escápula, ele não está melhorando o joelho porque você fortaleceu o glúteo, ele não está melhorando a coluna porque você ativou o core, ele não está melhorando o pescoço porque você prescreveu alongamento. Se o efeito é neurofisiológico, o movimento certo, na dose certa, na frequência correta, a metodologia adequada para a fase de reabilitação que o paciente está, é o que vai fazer com que esse paciente de fato melhore. É bem verdade que existem casos onde é necessário utilizar recursos como dry needling, acupuntura, terapias manuais, eletrotermo e fototerapia, que eu não tenho aqui no consultório, ó, passo o olho aqui no consultório. Não tem nenhum aparelho de eletrotermo e fototerapia aqui. Porque os efeitos fisiológicos da eletrotermo e fototerapia podem ser alcançados através de movimentos corretos, de educação terapêutica, de comunicação terapêutica. Então, é mínimo recurso com máximo resultado. Isso se chama custo-efetividade. E é o modelo de negócio dos grandes players do mercado. Eu não estou te desencorajando a investir em tecnologia. Só que de nada adianta você meter a bota pneumática de recovery, o Game Ready. Não adianta nada você meter os melhores aparelhos de eletrotermo e fototerapia e não construir raciocínio clínico. Então essa é a última chamada para que você tenha a oportunidade de entrar tanto na formação quanto na mentoria com ultras descontos. Ultras descontos. Ambos estão com praticamente 75% de desconto por tempo limitado, comparando com o seu valor original da última turma. É muito desconto. Então se esse discurso aqui fez sentido para você, comenta eu quero aqui nos comentários, manda eu quero aqui no meu direct ou no privado, tá? Que a gente vai te mandar o link com todo o cronograma educacional do nosso programa e todas as condições para que você se matricule. Se isso aqui te deixou alguma inquietação, porque você, assim como eu, passou por essas dificuldades de atender um paciente e não saber em quantas sessões ele vai melhorar, em não saber como vender, em como quebrar a objeção para fazer a venda do plano de tratamento, e não saber quando esse paciente tem um escape de dor, quais são os recursos cognitivos e funcionais que a gente vai precisar usar para que a gente consiga modular a dor desse paciente que voltou a ter crise durante o nosso tratamento. Como desmistificar a crença do próprio paciente que acha que precisa deitar numa maca para eu fazer um estalo nele? Como é que a gente faz isso? Oferecendo o que há de melhor e mais atual na neurociência. Então comenta aqui eu quero, manda no meu privado, no meu WhatsApp. O link tá na bio para você se inscrever. Mas se você tiver qualquer dúvida, a página do site tem todas as informações com um relato de quase todos os alunos, destaques que passaram pela nossa formação, que estão na nossa formação. Tem um Instagram da Formação BeExpert com vários relatos de todo mundo que passou por lá, tá? Da maioria dos que passaram por lá. Basta você analisar como está a vida profissional dos alunos depois do nosso curso, depois da nossa mentoria, depois do nosso programa, tá? Os feedbacks são extremamente positivos e eu só estou esperando você para me deixar ser o seu facilitador, me deixar ser o seu mentor e te dar suporte individual no WhatsApp por um ano, para que você consiga desbloquear os primeiros 10 mil reais de faturamento mensais e possa subir ao máximo possível, que é possível com a fisioterapia. Eu sei que você acreditava que só médico poderia faturar alto, mas a gente já teve aluno aqui que bateu 94k de faturamento em 30 dias seguidos, tá? Em um mês o cara bateu 94k, só porque mudou o modelo mental de venda. Então, claro que é um fato isolado, mas a gente já teve alunos que bateram 26, 30 mil, 42 mil, 24 mil, 12 mil, 16 mil de faturamento. Porque entenderam que não é sobre dinheiro. Entenderam que é sobre a excelência que nós prestamos a utilizar o modelo hipotético dedutivo para classificar e diagnosticar o nosso paciente, através do diagnóstico, formular o prognóstico desse paciente, através do prognóstico, saber quanto tempo eu vou precisar acompanhar aquele paciente, parar de vender sessão isolada, só vender plano de tratamento, dobrar, triplicar, quiçá quadruplicar. Tem aluna no interior da Bahia que aumentou em 20 vezes o faturamento. 20 vezes. Tem noção do que é isso? Tem noção do que é decaduplicar? Não, nem sei como é que fala a palavra. Aumentou em 20 vezes o faturamento. Só para você ter ideia. Então, o convite está feito. Clica no link da bio, vê os relatos dos alunos, conhece o conteúdo programático. Tem qualquer dúvida, fala diretamente comigo, que eu espero você. A partir agora, do dia 10 de maio, as inscrições estão abertas com 75% de desconto do valor original. Um abraço, movimento é vida.